Olá, meu nome é Luani Coelho, eu sou fonoaudióloga e criadora do método Estimule Já. Seja muito bem-vinda ao terceiro episódio da Jornada do Tagarela, essa série de 3 vídeos onde eu vou te mostrar como destravar a fala do seu filho em até 30 dias. Como é que estava a fala do Valentim nesse momento? Zero. Não saía nada, né? Absolutamente nada. Nada. A gente já tava, né, com aquele de achar que é autismo, ou, né, tantas outras coisas, né? Parece que quando ele era mais novo, saía algumas palavras, de repente ele deu uma parada e, sabe, e depois do método ele começou a sair as palavrinhas novamente, sabe? Então, hoje eu chego em casa, eu sou recebido com papai. Ah, que alegria! Não saía de jeito nenhum, sabe? Aí eu chego e ele começa a repetir, papai, papai, papai. É papá, né? Papá, é. Daí sai o nome do meu outro filho também, ele já quer falar o João, né? Já quer falar o nome dele. Então, assim, ele tá desenvolvendo cores, assim, as letras. Ele finge que tá lendo, mas ele fala as letras, sabe? Então ele desenvolveu coisas que ele não fazia antes. Eu tava anotando as palavrinhas que eu tava percebendo que ele tava falando. A gente já tá com 22, então eu penso assim, que para uma criança que muito mal tava em 3 a 1, que às vezes o mamãe e papai nem saía, eu acho que ele já deu um boom na evolução. A fala do Joaquim, ela tava estagnada, né? Além dele não falar palavras que ele falava antes, ele também não buscava interação com a gente. Então, assim, de 1 semana a 10 dias de aplicação do método, eu já comecei a notar a diferença no Joaquim. Hoje ele fala o nome do irmão, ele fala o nome das frutas, o vocabulário dele aumentou de uma maneira geral. Tudo aquilo que eu estimulo, ele responde. Se ele vê o desenho, ele quer falar do desenho. Se a gente vai na frente daqui de casa, ele quer falar daquilo que ele vê. Então, ele mostrou muito mais interesse em se expressar. A Vi falava muito pouco quando a gente começou, muito pouco. As pessoas chegavam para mim e falavam, ele não fala, ele não fala. Ele falava papai e mamãe, o básico. Hoje a Vi fala muitas coisas, inclusive aprendeu a falar Tássia, que é meu nome, e aí eu fiquei toda contente. É mamãe Tássia. Mamãe Tássia. E ele evoluiu bastante, até dos 10 primeiros dias, para depois do 10º dia em diante, ele evoluiu mais ainda. Foram novas palavras que ele aprendeu, aqui, que ele não falava, sim, que ele não falava, ele falava não, mas ele falava não, mas não falava o sim. Hoje ele já fala o sim, fala que quero, ele fala quer, mãe, você quer, você quer, ele já fala, ele não falava. E hoje ele falou uma palavra nova, que foi bita. Ontem ele falou ai, né, e hoje ele falou dadá. E assim, durante esse tempo, desses 10 dias, ele aprendeu, acho que umas 5 palavrinhas. Porque é pouco tempo, é muito pouco tempo, e eu vejo o poder, entendeu, desse método, porque assim, meu Deus, são 10 dias, é muito pouco para a gente ver essa evolução, assim, uma coisa assim que a gente tá maravilhado com tudo que está acontecendo. Na aula de hoje, eu vou acabar com as suas principais dúvidas, os principais obstáculos que podem estar te paralisando e não deixando você agir para desenvolver a fala do seu filho. Além disso, hoje eu também vou te mostrar o mapa, o melhor e mais rápido caminho para destravar a fala do seu filho de uma vez por todas. O mesmo caminho que centenas de mães já percorreram e que transformou a vida dos seus filhos e das suas famílias. E você que está aqui comigo desde o início da jornada, lembra que no nosso primeiro episódio eu te mostrei quais são os 5 erros graves que impedem o seu filho de falar? Eu também te propus o desafio número 1, que é você identificar quais erros desse você está cometendo e comentar lá na nossa comunidade no Facebook, para que você tenha consciência do que está errando, para então começar a mudar isso. No segundo episódio, eu te ensinei quais são os 4 pilares necessários para desenvolver rapidamente a fala do seu filho, mesmo sem você ter noção nenhuma do que fazer e mesmo que ache que não tem tempo para isso. Eu também te mostrei com um exercício prático de como conseguir a atenção e deixar o seu filho pronto para receber os estímulos para desenvolver a fala. E ainda no episódio 2, eu te dei uma tarefa, o desafio 2, que era aplicar esse exercício prático para conseguir a atenção do seu filho e postar o vídeo lá na comunidade no Facebook.
Se você ainda não viu os episódios 1 e 2, para tudo e vai lá agora assistir, pois só assim você vai estar pronta para entender o que eu vou te ensinar aqui hoje. Então corre lá e assiste aos 2 primeiros episódios. Então agora vamos às principais dúvidas, os principais obstáculos que eu recebo de mães todos os dias nas minhas redes sociais e que podem ser os mesmos que estão te paralisando e não deixando você agir para desenvolver a fala do seu filho. A primeira dúvida que eu sempre escuto é: doutora, será que eu consigo destravar a fala do meu filho? Em todos esses meus anos de experiência, eu cheguei a uma conclusão unânime. Não há ninguém melhor para estimular a criança a falar do que os próprios pais. Os pais têm a conexão mais profunda com os filhos. Pensa aqui comigo. Você acha que o seu filho fica mais à vontade para falar com você ou com um estranho? Então, ao utilizarmos essa conexão mãe e filho, aceleramos muito o processo de desenvolvimento da fala da criança. É só você saber como fazer. Mas a notícia boa é que você, sabendo como fazer da forma correta, consegue sim destravar a fala do seu filho em menos de 30 dias. É só aprender a metodologia e se dedicar. Eu te garanto isso, pois todas as minhas alunas não tinham a mínima ideia de como estimular corretamente. E hoje elas conseguiram destravar a fala dos filhos. E se elas conseguiram, você também consegue. Eu queria falar para as mamães acreditarem no seu filho, no potencial dele, acreditarem em vocês, que eu no começo eu desacreditei muito em mim, que eu não ia conseguir, e acreditar principalmente no método da doutora, que você colocando em prática, né, no dia a dia, coisas simples, você consegue estimular o seu filho da forma correta. E agora pode estar passando aí pela sua cabeça: mas doutora, será que eu consigo fazer isso de casa? Eu não preciso ir a um consultório com a fono? Antes de eu te responder a esse questionamento, olha só esses relatos de 2 mamães alunas minhas. Já estava fazendo 3 meses de fono com ele aqui na cidade e não estava adiantando de nada. Eu não estava vendo resultado. Mas eu estava ali na frente dele pedindo para ele repetir que a fono pedia para me fazer. Aí eu ficava: fala isso, fala isso, fala isso. E não falava não, desisto. Não, vou colocar na mão de Deus. Mas, graças a Deus e graças aos estímulos corretos, eu estou conseguindo sim. Quando eu comentei com as meninas do meu serviço, que escutaram, inclusive tem uma madrinha dele que trabalha comigo, aí ela falou: nossa, que legal, mas dá certo, assim, a fono tá te ensinando, ela tá lá do outro lado do mundo. E eu falei: dá certo demais, porque, nossa, eu tô vendo super resultado, ela orienta a gente direitinho, é igual eu falei, tem que ser profissional, que não quer só graduação, que não quer só o dinheiro da profissão, mas que quer ver de fato aquilo que você exerce acontecer, e é isso que você faz. E ele ainda tá indo na outra fono, na fono presencial aí? Tá, mas eu não sei. Às vezes eu fico pensando se eu continuo, se eu não continuo, igual eu comentei muito de você com essa amiga minha, né, que é fono. Aí eu falei que das atividades que você passou, aí ela: nossa, que ótimo, foi falando, ela falou assim: e a sua fono, né, a do Arthur? Eu falei: não, ela nunca me passou atividade nenhuma. Ela ficou, como diz o Gil, né, indignada, porque realmente ela nunca passou nada para mim. Ela pega o Arthur, leva o Arthur para dentro do consultório e me entrega o Arthur quando acaba. Aí eu pergunto a ela como está o desenvolvimento, ela só fica assim: ele é muito novinho ainda, a gente está se conhecendo, não posso falar nada. Aí fica sempre assim, ele está lá desde fevereiro. E ela nunca passou nada, sabe? Eu falava: Mariana, faz isso com o Arthur, faz aquilo com o Arthur. Estava com ela desde fevereiro e não saía nada, nenhuma onomatopeia, nada. Eu ficava assim: gente, não é possível. E com menos de uma semana, né, com seus estímulos, o Arthur desenvolveu absurdamente. É preciso entender, mamãe, que levar em um profissional, mas esse não te orientar o que você precisa fazer em casa para estimular o seu filho a falar, não vai adiantar. É você quem passa a maior parte do tempo com seu filho, enquanto o fonoaudiólogo passa apenas 30 minutos em uma sessão por semana, em média. Qual você acha que vai ter mais efeito?
Você, a pessoa com a maior conexão e intimidade com seu filho, estimulando todos os dias em casa, ou o fonoaudiólogo que não tem intimidade nenhuma com seu filho, estando com ele somente por 30 minutos por semana. Já pensou nisso? Esse é um dos motivos que eu acredito tanto na estimulação feita em casa pelos próprios pais. Fora que podem haver profissionais que, quando você leve o seu filho em consultório, te mande esperar, dizendo algo do tipo: vamos esperar, 1 hora ele vai falar. E a gente já viu que esse é o maior erro que as mães e os pais cometem, não é mesmo? Você lembra da mamãe à espera de um milagre? Então, sempre a melhor opção para desenvolver a fala de uma criança é a capacitação dos pais para realizar os estímulos corretamente e com maior frequência. E aí entra a questão do tempo. Quanto tempo eu preciso estimular por dia para destravar a fala do meu filho? Gente, dando estímulo de qualidade, você só precisa de 15 minutos por dia. 15 minutos representa 1% do tempo do seu dia. Você só vai precisar dedicar 1% do tempo do seu dia para começar a ver os resultados. E eu tenho certeza que você passa 15 minutos por dia mexendo nas redes sociais, não é mesmo? Agora, o que vale mais para você? 15 minutos mexendo no celular ou fazer a diferença no desenvolvimento da fala do seu filho? Então, naquele momento, ao acordar, antes de você ir para o trabalho, você pode estimular seu filho para que ele já inicie o dia mais produtivo. Ou depois que volta do trabalho, naquele momento que você tira para ficar com seu filho. Porque às vezes a gente fica pensando, nossa, mas eu trabalho tanto, eu não vou ter tempo de estimular a fala do meu filho. E a grande verdade é, dá para estimular. Eu espero meu filho chegar da creche e quando ele chega, é o momento que eu vou estimular ele. Então, assim... Conta como é a rotina de vocês um pouquinho, Marta. Nossa rotina é louca, porque ele acorda às 6h10 da manhã, a gente arruma ele e vai pra creche. Ele pega 7 horas na creche, 7 da manhã. Aí eu vou pro plantão, ele chega por volta de umas 7 da noite. Ele faz 12 horas na creche. Aí ele chega, ele louco por comida, tem que dar a comida para ele. E aí depois que a gente vai brincar, né? Esse processo de estimulação que é perfeito. Se você não tiver nem esse tempo, você pode adequar sua estimulação em atividades que já faz todo dia, como cozinhar, limpar a casa, vestir a criança e assim por diante. Pois a mágica acontece quando você percebe que todo momento é momento de estímulo. Quando você percebe que todo momento da sua rotina você pode utilizar para estimular o seu filho. Você não precisa mais reservar um tempo do seu dia para isso. Você simplesmente o faz sempre que está em contato com seu filho. E quando menos vê, seu filho já destravou a fala. E é aí que a emoção vem à tona. Eu vejo o resultado hoje em dia no meu filho. Mesmo assim, eu só estimulando à noite, quando eu chego em casa, e mais no final de semana, eu vejo o resultado nele. Ontem eu fui buscar ele na creche e me surpreendi porque ele falou tchau, titia. A frase? Dele. Chegamos nas frases. Não tinha falado isso ainda. Ele não tinha falado assim ainda. Mas saiu ontem pela primeira vez. Tchau, titia. Eu fiquei super emocionada vendo aquilo. Outro questionamento que eu sempre vejo é: mas será que é somente atraso de fala, doutora? Não é autismo ou outros transtornos? Mamãe, mais de 95% dos casos de crianças com atraso de fala que chegam até mim são devidos à falta de estimulação para a fala ou à estimulação feita errada. Com a falta de estimulação feita em casa pelos próprios pais, as crianças em geral estão reagindo a isso, apresentando atrasos de fala. E é aqui que muitas mães acham que seu filho possa ter algum tipo de transtorno. Mas com a aplicação da estimulação correta sendo feita diariamente, fica evidente que a maioria dos casos é somente atraso de fala simples. Não parava para prestar atenção antes, não. Só fazia birra, não queria obedecer. Digo, ai, esse guri tem algum problema. Eu ficava pensando às vezes. Até o problema, assim, eu achava que até o autismo, né? A gente sempre pensa nisso, né? Mas ele tem sorrido tanto, brincado tanto, que eu descartei por completo. Primeira pessoa e única que me fez conseguir sair desse pensamento de que ele era autista.
O procedimento que eu sigo é o seguinte: faça tudo o que puder fazer para estimular corretamente seu filho a falar. Se após você seguir todo o processo e não ver nenhuma evolução da sua fala, aí sim desconfie de algum transtorno. Mas quando eu digo estimular corretamente, é de acordo com a metodologia que eu ensino. Se mesmo assim, após todo o processo de estimulação correta e direcionada que eu ensino, seu filho não evoluir, será preciso buscar tratamento individualizado e multidisciplinar para ele. Mas isso é menos de 5% dos casos que chegam até mim. Então, provavelmente, o seu filho tem atraso de fala simples e tudo o que precisa fazer é estimular corretamente ele a falar. Olha só o caso da minha aluna Jéssica. Ela tinha certeza que o filho dela tinha apraxia de fala. Porém, após menos de 30 dias aplicando a minha metodologia, o filho dela começou a falar as palavras completas e destravou a fala, o que fez ela descartar totalmente o pensamento da apraxia. Eu acreditava que ele tinha apraxia e eu acreditava e fazia todo mundo acreditar, mesmo sem o diagnóstico. Porque eu pesquisava na internet, aí eu falava, é isso mesmo. Mas não é. Hoje o Pedro Henrique tem várias palavras completas, porque antigamente era só mamã, papá, o meu cachorro Té. Agora ele fala Theo, ele fala titia, ele fala mamãe, ele fala papai, ele não fala Pedro Henrique, mas ele fala eu. Então, nossa, eu tô muito feliz. E aí vem outro questionamento. Mas, doutora, meu marido não acha importante, ele não me apoia. Essa é uma reclamação que eu recebo praticamente todo dia nas minhas redes sociais. E sabe o que normalmente está acontecendo? O pai ainda não compreendeu como desenvolver a fala pode ser importante para a criança e para a família como um todo. E o que eu recomendo? Traga seu marido para assistir os episódios aqui da jornada. Mostre para ele todos os erros que ele pode estar cometendo, os pilares para destravar a fala do filho e todo esse conteúdo que eu estou te passando hoje aqui. Além disso, mostre para ele esses relatos de mães falando sobre os pais depois que eles destravaram a fala dos filhos. Eu trabalho com uma área digital, então já conheço muito desse mercado. Eu conheci você porque eu já vinha vendo outras pessoas falando, mas o meu marido não. Então, quando eu comecei a falar, não, ele falou, mas ela é fono mesmo? É verdade isso? Ele ficou muito assustado, né? Eu falei, não, é verdade, funciona, porque eu trabalho com isso, eu sei que os relatos não são mentirosos, mas tem esse lado, por exemplo, dele que não conhecia, né? Tanto que eu falei, não vou marcar uma fono presencial do convênio, nem mais, porque vou seguir o método que ela tá ensinando. E realmente, assim, uma semana ele era outra criança, e de fazer, e eu ficar assustada com o retorno. Depois de todo o desenvolvimento do Pedro, aí meu marido reconheceu. Ele, olha, no começo eu fiquei cabreiro, né, com esse negócio, desse método aí, mas vou confessar que realmente está funcionando. Eu sempre apoio as decisões que Dan toma, e ela queria muito entrar nesse método, né? E aí eu fiquei com o pé atrás, mas não disse para ela. Falei, Dani, será que isso é verdade? Mas eu falei, não, bora tentar e tal. E se tivesse que fazer de novo, te entraria novamente, porque o resultado foi acima do que a gente esperou. Entendeu como tudo muda depois que eles percebem o quanto de diferença isso pode trazer para a família? Ao abrir o olho do seu marido para essa questão, é bem provável que ele entenda e que ele queira mudar o futuro do seu filho junto com você. Agora vamos lembrar aqui comigo. No episódio 1, eu te mostrei os 5 erros graves que impedem o seu filho de aprender a falar. Eu já te expliquei os 4 pilares para destravar rapidamente a fala do seu filho no episódio 2. E hoje aqui nessa aula eu já acabei com todas as dúvidas, os principais obstáculos que podem estar te paralisando e impedindo você de dar um passo libertador para destravar a fala do seu filho. E para eu poder continuar te orientando e te mostrar todo o restante do caminho que vai destravar a fala do seu filho em até 30 dias, eu preciso de mais tempo com você.
pois seria humanamente impossível eu te passar tudo o que você precisa saber para destravar a fala do seu filho apenas nesses 3 episódios. E como eu percebi que, assim como você, muitas mamães precisam de uma solução para desenvolver a fala dos seus filhos, eu desenvolvi o método Estimule Já. Um treinamento completo com um passo a passo que vai te pegar pela mão e te guiar pelo caminho para destravar a fala do seu filho em até 30 dias. É um método que você viu aí várias alunas falando durante esses episódios. É um treinamento que mudou a vida dessas mães e dos seus filhos. E o meu objetivo aqui é justamente esse: mudar a sua vida, a vida do seu filho e a vida da sua família através do desenvolvimento da fala. Meu objetivo é, junto com você, destravar a fala do seu filho em até 30 dias, te ensinando a estimular corretamente a fala dele, utilizando a rotina que você já tem em casa para isso. Já imaginou você vendo seu filho soltar as primeiras palavrinhas, chamar você de mãe e até fazer frases ou contar pequenas histórias com você? É isso que eu me proponho a te ensinar. Como fazer com seu filho no método Estimule Já. Se você está comprometida a entrar para o método Estimule Já e se tornar uma mamãe tagarela, eu vou abrir as inscrições para a 5ª turma na segunda-feira, dia 25 de outubro, às 7 horas da manhã. Então, você vai poder continuar nessa jornada junto comigo. E como é que funciona esse treinamento? O método Estimule Já é um treinamento 100% online, onde você tem acesso a todo o conteúdo por 1 ano. Você vai ter aulas gravadas com o passo a passo da metodologia, respeitando o seu tempo e agenda e podendo ver e rever sempre que você quiser. Veja aqui como é fácil acessar e navegar o programa. Ao iniciar o método Estimule Já, você vai aprender como estimular os pré-requisitos da fala. Isso é, aprender a estimular o que a criança precisa estar fazendo para conseguir iniciar a fala. Aqui é a fundação do processo de destravar a fala do seu filho. Sem esses pré-requisitos bem formados, não há fala. E aqui você vai aprender a estimular cada um deles para deixar o seu filho pronto para falar. No segundo módulo, você vai entender de uma vez por todas o que esperar em cada idade do desenvolvimento da fala do seu filho. São os marcos do desenvolvimento da linguagem destrinchados para você, para que você entenda em que fase da fala o seu filho está e para onde ele deve evoluir. No terceiro módulo, você vai aprender a como estimular seu filho em cada atividade da sua rotina, sabendo como fazer a transição dos gestos para a fala. Eu vou te ensinar a como fazer cada estimulação na prática, para que você apenas reproduza com seu filho e assim o estimule em atividades da sua rotina com ele, como comer, dormir, se vestir, tomar banho, se arrumar, entre outros. Já imaginou você aprender a usar o seu dia a dia para estimular seu filho a todo e qualquer momento que estiver com ele? É isso que eu vou te ensinar aqui. Já no quarto módulo, você vai aprender quais são os melhores tipos de brinquedos para usar em cada idade no desenvolvimento da criança. E aqui eu te mostro não só brinquedos comprados, mas brinquedos que você pode produzir em casa com coisas que já tem aí mesmo, tudo separado por idade, bem direcionado para estimular exatamente o que o seu filho precisa em cada etapa do desenvolvimento da fala dele. Você também terá acesso a outros módulos, como o de musicalização, uso de telas, o de transtornos da fala e da linguagem, oficina tagarela, além de outros módulos. Você terá acesso a um conteúdo totalmente completo e direcionado para estimular o seu filho corretamente e destravar de uma vez por todas a fala dele. Imagina você saber que está no caminho certo para o seu filho destravar a fala e ver ele evoluindo a cada dia? Depois de ver essas aulas, você vai falar que nem alunas minhas. Meu dia a dia hoje me traz paz, pois eu sei que meu filho está no caminho certo. Olha, atende muito, o método é muito bom. É de verdade, eu não estou falando para ser clichê, não, é de verdade, ele é muito bom, ele é muito autoexplicativo, ele é facilitador, ele não deixa você ficar... Sabe esses cursos que às vezes a gente compra curso, vai fazendo cursos aí, tudo muito difícil de fazer.
Não, é muito simples, E como que a gente não pensa sobre... Como é que eu nunca pensei nisso? Nunca pensei nisso, sabe? O meu dia a dia, eu tô te falando, ele me traz paz. Meu dia a dia hoje me traz paz, tranquilidade, porque eu sei que meu filho tá no caminho certo. E olha, além de tudo isso que eu te mostrei que você vai receber, você também vai receber 4 bônus incríveis. 4 bônus que vão acelerar o destravar da fala do seu filho. O primeiro bônus surreal que você vai receber é a trilha do Tagarela. E é aqui que eu digo que é a cereja do bolo. A trilha do Tagarela é um cronograma diário de 20 dias com atividades práticas de estimulação específicas para a idade e situação atual do seu filho. Você vai receber quais atividades você tem que fazer a cada dia por 20 dias para estimular seu filho totalmente direcionado para destravar a fala dele. Você vai literalmente avançando cada grau no desenvolvimento da fala ao longo da trilha do Tagarela. A trilha do Tagarela é realmente o passo a passo para você destravar a fala do seu filho de uma vez por todas. Quando você sabe o que fazer e como fazer, você está no caminho certo. Nunca mais você vai ficar com aquela angústia em saber se está fazendo certo ou não. E ao executar a trilha do Tagarela, você estimula o seu filho a falar de forma correta todos os dias. Olha só uma dessas minhas alunas depois que ela aplicou a trilha do Tagarela. Quando nós entramos para o método Estimulijar, Ravi ele tinha 2 anos e 4 meses. E a evolução dele foi muito rápida, né? A partir do momento que nós começamos a fazer a trilha do Tagarela, com 2, 3 dias vieram palavrinhas novas. Ele começou a falar a palavra sim, que ele não falava, só falava o não, a palavra quero, a palavra aqui, embaixo, que ele não falava. A gente começou com uma brincadeira da bola, e aí eu jogava a bola para cima e para baixo, e ele aprendeu logo no início, ele aprendeu a palavra embaixo. Então, a evolução eu achei bem legal, bem rápida, porque nos 10 primeiros dias, né, que a trilha do Tagarela é dividida, né, em 2 etapas, e na primeira etapa eu vi uma evolução muito grande na fala do meu filho. Depois da segunda etapa, eu vi uma evolução maior ainda, né? Ravi passou a falar bem mais palavras, o vocabulário dele aumentou bastante, né, a quantidade de palavras. Hoje ele fala praticamente, repete todas as palavras que a gente fala. Hoje ele fala os brinquedos dele, bola, que ele não falava, carro, que ele não falava. Ele aprendeu a me chamar pelo meu nome, Mamãe Tássia. Então isso para mim foi bem legal. Como eu te disse, é a cereja do bolo. São os estímulos certos, dados na hora certa e do jeito certo. O segundo bônus exclusivo do método Estimulijar será o acesso à comunidade exclusiva do método Estimulijar, onde você poderá se comunicar com as outras mamães que estão com o mesmo objetivo que você e assim acelerar o processo de destravar a fala do seu filho. Gente, uma mãe acaba apoiando a outra. Eu vejo na nossa comunidade a maneira como as mães vão colocando os vídeos, postando e mostrando pra gente. Posso fazer isso com meu filho também, dessa forma, adaptando, né, as atividades, porque isso é muito flexível, a maneira como você coloca pra gente, né? Existe essa flexibilidade, não deu certo com isso? Faz dessa forma, não desse jeito, faz de outro. Então, assim, você é fantástica, nota 10. Além disso, nessa comunidade, eu faço um aulão ao vivo por semana, somente para as alunas, para tirar todas as dúvidas que você tiver ao longo do caminho. Nesses aulões, eu trago temas para aprofundar com vocês e também respondo as dúvidas que vocês me perguntam ali, ao vivo. Então, em qualquer dúvida que você tiver ao longo do processo, eu estarei lá para te auxiliar a caminhar junto com você. O terceiro bônus incrível que você terá será o módulo de atenção e concentração, onde eu vou te ensinar como conseguir e reter a atenção do seu filho, tanto em você quanto nas brincadeiras, nos estímulos que você realiza para desenvolver a fala, com diversas técnicas e brinquedos utilizados para isso. E como quarto super bônus, você terá acesso às Top Lives 2021, que são as lives que eu fiz nas redes sociais
que mais bombaram nos aquecimentos da Jornada do Tagarela e que não ficaram salvas no Instagram e nem no Facebook. Sabe aquela live que você queria muito ver, mas acabou perdendo? Então, você pode assistir ela quantas vezes quiser. Atualmente, já temos mais de 20 lives com conteúdo de alta qualidade disponíveis para você. Estamos sempre colocando mais. Você vai receber tudo isso que eu te falei aqui. Bom, e quanto ao preço do treinamento, ele não será um dos treinamentos mais baratos que você vai fazer. Mas eu te garanto que vai custar muito menos do que um pacote de consulta de avaliação, mais diversas consultas de tratamento para o seu filho. Para você ter uma noção, uma consulta de avaliação custa em média R$200. Cada sessão para estimulação da fala custa em média R$150. Portanto, um pacote com uma consulta de avaliação mais 10 sessões de tratamento custam R$1.700, fora a despesa com deslocamento até o consultório. Já, se você quiser estimular seu filho diariamente em consultório, essa despesa poderia triplicar, chegando a R$4.400. Mas agora você pode estar pensando aí, mamãe, mas eu tenho plano de saúde. Você já pensou que em consultas de plano de saúde a criança só fica em média 30 minutos com a fonoaudióloga uma vez por semana? Todos os outros 10.050 minutos presentes nessa semana, seu filho não estará recebendo nenhum estímulo para a fala. Qual você acha que vai ser mais efetivo? Desse jeito ou sendo estimulado por você todos os dias da semana na sua própria casa, usando atividades da rotina da criança para isso? A realidade é que desenvolver a fala das crianças em consultório sem a estimulação realizada em casa pelos pais é uma ilusão. Simplesmente não funciona. E você hoje aqui, com seus próprios olhos, viu os resultados incríveis que mães tiveram com seus filhos através do método Estimulijar. Porque a minha metodologia de estimulação feita em casa pelos pais, essa sim funciona. Essas mamães são pessoas que hoje são felizes com o desenvolvimento da fala dos seus filhos, com o aumento da interação da família e que podem sorrir todos os dias vendo seus filhos falarem e se comunicarem com elas e com outras pessoas. E isso realmente não tem preço. E além de tudo que você vai receber ao se inscrever para o método Estimulijar, ainda há os 4 bônus incríveis que eu poderia cobrar. R$800 pela trilha do Tagarela, R$400 pelo acesso à comunidade exclusiva do método Estimulijar, R$200 pelo módulo de atenção e concentração, R$200 pelo acesso a Top Lives 2021, totalizando o valor de R$1.600 pelos 4 bônus incríveis do método. Portanto, o método Estimulijar poderia custar tranquilamente R$6.000. Mas calma, o método Estimulijar não vai custar R$6.000. Não vai custar nem a metade disso, porque eu tenho o propósito que todas as mães possam ter acesso a essa transformação nas suas vidas, na vida dos seus filhos e na vida das suas famílias. Vai entrar na nova turma do método Estimulijar e ter acesso a todo o conteúdo que vai te guiar para destravar a fala do seu filho em até 30 dias, te trazendo a tranquilidade, sabendo que você está no caminho certo para isso. São apenas 12 parcelas de R$ 97,14. Se você quiser pagar à vista, você ainda tem o desconto de R$ 168, totalizando o valor de R$ 997 à vista. São menos de R$ 3 por dia que você precisa investir para mudar a sua vida, a do seu filho e a da sua família. Por um valor de um cafezinho por dia, você obtém todo o conhecimento e acompanhamento necessário para destravar a fala do seu filho em menos de 30 dias. Agora presta atenção, o outro presente que eu preparei para você é o seguinte: se você se inscrever na primeira hora após as inscrições abrirem, isso é, das 7 às 8 horas da manhã de segunda-feira, dia 25 de outubro, você vai ganhar um encontro online em grupo comigo e com as outras mamães que conseguirem garantir esse presente. Nesse encontro, eu vou dividir vocês em no máximo 10 mamães por sala e vou ouvir cada uma dessas mamães, suas dificuldades, seus objetivos e ali na hora já dar orientações de como começar a estimular corretamente seus filhos a falarem. Além disso, essas mamães poderão ouvir as outras mães, as orientações que eu darei para elas também e se conectar com elas.
pois estar em uma comunidade de pessoas que buscam o mesmo objetivo é essencial para a evolução em conjunto. Mas esse presente é só para quem se inscrever das 7 às 8 horas da manhã. Então, se você quer ganhar esses 2 presentes incríveis, já prepare seu cartão de crédito para se inscrever assim que as inscrições abrirem às 7 horas da manhã. Se você não tem cartão de crédito e quer pagar parcelado, veja com algum conhecido para conseguir um cartão para você, para que não perca a chance de entrar para essa turma, ok? Caso não tenha cartão de crédito, também terá a opção de pagamento em boleto à vista. E para você aí, mamãe, que não se sente confortável em investir no conhecimento para destravar a fala do seu filho, eu quero sugerir que pense o seguinte: quanto custa ver seu filho sem falar, sem se comunicar com você? E quanto custa para você ver outras crianças na idade do seu filho falando e o seu não? Você já pensou nisso? É preciso parar para refletir sobre isso, porque se é possível mudar essa realidade, se é possível destravar a fala do seu filho em até 30 dias e vê-lo se comunicando com você e com a sua família, por que não fazer todo o esforço necessário para aproveitar essa oportunidade, em vez de jogar fora a chance de finalmente fazer seu filho falar e se desenvolver como nunca? E se você acha caro investir para destravar a fala do seu filho, experimente lidar com toda a consequência de atraso de fala no desenvolvimento global dele. Isso pode afetar, inclusive, a sua personalidade. Um problema que você pode resolver agora pode se tornar uma dor de cabeça sem fim se deixado de lado. Se você pensa no futuro do seu filho e quer realmente mudar toda a história do desenvolvimento dele, a trajetória inicial de sua vida, você precisa tomar a decisão de se capacitar para ajudá-lo a destravar a fala dele e alcançar todo o seu potencial de desenvolvimento. Eu já presenciei diversas crianças que tinham atraso de fala, mas que as mães resolveram não tomar nenhuma atitude e seus filhos tiveram que buscar tratamento quando ficaram mais velhas. Mas eu também vi diversas mães que agiram apenas com estímulos corretos dentro das suas casas e mudaram o rumo das histórias dos seus filhos e os fizeram desenvolver de uma forma inacreditável. E hoje, a ligação entre essas mães e os seus filhos é ainda mais incrível. O método para mim foi uma mudança total, né? No meu comportamento, no comportamento do meu esposo. E o Joaquim, ele começou a se sentir muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais conectado, muito mais próximo da gente. E hoje, assim, se eu for aqui no quintal com ele, ele já está querendo falar, conversar, já está, né? A gente vai andando, ele já está tentando se expressar. Então, nossa, isso para mim foi de uma mudança assim enorme. Mas para conseguir esse resultado, elas tiveram que dar o primeiro passo. Para destravar a fala do seu filho, você precisa dar os passos na direção certa. Por isso, no dia 25 de outubro, segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu vou abrir as inscrições para o método Estimule Já. Mas as inscrições só ficarão abertas por alguns dias, pois eu preciso de tempo e dedicação para atender as minhas alunas mamães. Para você ter uma ideia, olha quantas mamães se inscreveram na jornada. São muitas pessoas interessadas a dar um passo adiante. Além delas, muitas mamães estão também na comunidade do Facebook e nos grupos de WhatsApp da Jornada do Tagarela. E, infelizmente, eu não tenho vagas para todo mundo. Como o meu objetivo é dar um treinamento direcionado e preciso para destravar a fala do seu filho em até 30 dias, eu preciso ter tempo para dedicar às minhas alunas. Por isso, as vagas dessa turma serão limitadas. Se você realmente está interessada em fazer parte da nova turma do método Estimule Já e assim se juntar ao grupo seleto de mamães que destravarão a fala dos seus filhos em até 30 dias, eu criei um grupo VIP no WhatsApp. Quem estiver nesse grupo VIP vai receber de primeira mão todas as informações sobre a nova turma, além de poder tirar dúvidas diretamente comigo sobre o método Estimule Já e sobre a abertura das inscrições. Então, se você quer ser uma dessas mamães, clique no botão abaixo, entre no grupo VIP de interessadas no método Estimule Já
e se programe para estar pronta para se inscrever na segunda-feira, assim que as inscrições abrirem, às 7 horas da manhã. Assim você garante todos os bônus e presentes que eu falei aqui e não tem a chance de perder sua vaga. E agora eu quero te agradecer por estar comigo nas aulas da Jornada do Tagarela. Foi um prazer ter você comigo nesse evento. E olha, a nossa comunidade no Facebook vai até domingo. Por lá eu ainda vou te enviar conteúdo e avisos sobre a abertura das inscrições. Então fica ligada lá e não perca nenhum detalhe. Eu te espero lá. Tchau! Como é que tu se sente hoje, depois dessa transformação do Rafa? Não, a gente tá feliz demais. Cada dia que ele fala uma coisinha nova, faz alguma coisa, a gente fica bobo, a gente não sabe nem às vezes o que fazer. Às vezes até esquece de parabenizar. E depois a gente fala, não, tem parabéns, filho, é isso mesmo. A gente consegue compreender, as coisas fluem, né? Não é mais aquela apreensão. Ai, meu Deus, será que ele vai querer assim? Será que ele vai querer assado? Como que vai ser? Não, deixa ele falar, deixa ele se expressar. Como é que tu te sente agora, depois dessa transformação aí do Elísio? Aliviada e feliz. Muito feliz, muito aliviada em saber que meu filho não tem nenhum transtorno, não tem nenhuma dificuldade, que a dificuldade dele realmente era a falta de estímulo. Né? Hoje é alívio mesmo. Minha mãe costuma dizer que eu tô igual àquela música, você tá rindo à toa, mas eu tô mesmo rindo à toa. Porque realmente, assim, eu só tenho a lhe agradecer mesmo, o seu método realmente, assim, mudou a minha vida, mudou a vida do Elísio, né? Mudou a vida de todo mundo aqui da família, aqui em casa, todo mundo que está acompanhando a Elísio, que viu a evolução dele, né? Que está acompanhando. Então, assim, eu só tenho a lhe agradecer mesmo, dizer eu que sou grata. Muito obrigada mesmo, porque realmente é algo assim, não me arrependo. Se você perguntar para mim, Hernani, você se arrepende em algum momento em ter se inscrito no método? A minha resposta é de jeito nenhum, pelo contrário, me arrependo sim de não ter me inscrito anteriormente.